Acredito que todos compreendemos que pensamentos extremistas, pensamentos fundamentalistas, principalmente pensamentos que não têm nenhum alinhamento com a realidade, são extremamente nocivos para todos, são extremamente nocivos para toda a sociedade. Acredito que todos compreendemos que pensamentos extremistas e fundamentalistas produzem muitos prejuízos, não apenas na vida daqueles que alimentam esse tipo de pensamento, mas também na sua relação com as outras pessoas, na sua relação com o mundo à sua volta. Acredito que todos compreendemos, que todos percebemos a nocividade e a gravidade que representa a questão dos pensamentos extremistas, dos pensamentos fundamentalistas. Menos, é claro, aqueles que vivem presos em bolhas mantidas e alimentadas pelos pensamentos extremistas, pelos pensamentos fundamentalistas. Esse é o tema do nosso encontro de hoje. O fundamentalismo religioso, o pensamento mágico e o poder político. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva agora. Quando chegar no final, se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se puder, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre o tema. E aproveite e veja também outros vídeos com temas relacionados ao comportamento humano e principalmente relacionados à inteligência comportamental. O fundamentalismo religioso, o pensamento mágico e o poder político. Por terem raízes psíquicas bastante semelhantes, o fundamentalismo religioso, os pensamentos extremistas, os pensamentos fundamentalistas têm também uma grande semelhança com os pensamentos mágicos, uma vez que todos os pensamentos extremistas, os pensamentos fundamentalistas e os pensamentos mágicos se alimentam da ignorância. O fundamentalismo religioso e os pensamentos extremistas se alimentam da falta de conhecimentos. O fundamentalismo religioso e os pensamentos extremistas se alimentam da anticiência. Se alimentam da negação da ciência como instrumento de saber. O fundamentalismo religioso e os pensamentos extremistas se alimentam da alienação. E, geralmente, o fundamentalismo religioso e os pensamentos extremistas se alimentam da manipulação. Talvez por essa razão, frequentemente, bolhas fundamentalistas e radicais são formadas com mais facilidade em camadas que praticam a religiosidade de forma mais fundamentalista, em camadas que tenham em comum a prática de ideologias mais radicais, em camadas que se consideram mais conservadores e que têm grande dificuldade em aceitar qualquer coisa que não esteja de acordo com a sua forma de enxergar a vida, com a sua forma de enxergar o mundo. Com o agravante de que a prática dos pensamentos extremistas e fundamentalistas, juntamente com os pensamentos mágicos, somados com a prática fundamentalista de alguma religião, cria-se a fórmula perfeita para o fanatismo, a fórmula perfeita para a criação de seitas, tornando ainda mais difícil a possibilidade de que as pessoas que fazem parte dessas bolhas consigam enxergar qualquer coisa fora da sua bolha. A grande dificuldade de se libertar das bolhas mantidas pelos pensamentos extremistas, pelos pensamentos fundamentalistas, se dá exatamente pelas ideologias extremistas e fundamentalistas que alicerçam a criação e a manutenção dessas bolhas, que geralmente são alimentadas pela desinformação. Bolhas que são alimentadas pelo rompimento com a realidade. Bolhas que são alimentadas pela alienação, fazendo com que qualquer conteúdo que não esteja de acordo com os pensamentos exaustivamente massificados dentro da bolha seja considerado não verdadeiro. Podemos pensar que essa é uma forma muito severa de enxergar os malefícios do fundamentalismo religioso,
dos pensamentos extremistas, dos pensamentos fundamentalistas, dos pensamentos mágicos. Mas ainda pode piorar. E muito. Quando grupos formados com essa configuração, mantidos sob ideologias e pensamentos extremistas, fundamentalistas, conseguem poder político ou se associam com o poder político, o que acontece a seguir é a rápida deteriorização da sociedade, tendo como consequências o aumento da violência, o aumento do preconceito, o aumento da desigualdade, a criação de castas dentro da sociedade, a multiplicação de multimilionários e de miseráveis ao mesmo tempo, o aumento da opressão, o aumento da perseguição por motivos políticos e religiosos, o aumento da violência política e religiosa. E ainda pode ser pior. A imposição de pensamentos e ideologias extremistas, fundamentalistas, com a dominação e a opressão da sociedade, tendo como fundamento para tal a interpretação fundamentalista de preceitos religiosos, a interpretação deturpada e maliciosa de preceitos religiosos, feitas por pessoas inescrupulosas e desonestas de textos e mensagens ditas sagradas, que frequentemente acontecem com a finalidade de manipular mentes mais frágeis e assim tirar proveitos econômicos, tirar proveitos financeiros, tirar proveitos sociais, tirar proveitos políticos dessas pessoas. É uma forma severa de enxergar a associação de fundamentalistas religiosos com o poder político, utilizado de forma manipuladora e nefasta? Talvez não. Se olharmos para épocas passadas e também para os tempos atuais, em diversos cantos do planeta, iremos encontrar inúmeros exemplos de nações que sucumbiram a grupos auto-intitulados interpretadores dos desejos divinos, moralizadores da sociedade, impondo costumes e formas de viver que lembram as épocas negras do período medieval, com a perseguição, a tortura, com a morte das formas mais cruéis de todos aqueles que não aceitam ou que não respeitam as leis impostas por esses grupos que se autoproclamam representantes do divino, que dizem ter toda a autoridade e poder sobre todos, inclusive poder sobre a vida e sobre a morte. São casos isolados? Não, nem tanto assim. Em todas as épocas e em todos os lugares do planeta, sempre que se misturou poder e religião, seja qual for o poder e seja qual for a religião, os resultados sempre foram trágicos. É conteúdo fora do contexto da nossa sociedade, da nossa realidade? Talvez não. Basta olhar para a nossa sociedade atual. Basta olhar para inúmeros fatos que se multiplicam nos noticiários e nas mídias. E iremos perceber que a nossa sociedade atual não está tão distante desse contexto. O extremismo, o fundamentalismo, os pensamentos mágicos como forma de interpretação do mundo ao redor são indicadores de mentes imaturas, são indicadores de mentes doentias, são indicadores de uma sociedade adoecida, são indicadores de abertura para a instalação da barbárie em nome das suas crenças deturpadas. Cenário perfeito para grupos políticos de ideologias extremistas, totalitárias, fazerem uso de ferramentas de manipulação de massa e assim poderem alcançar os seus desejos de poder. E diante desse cenário, é preciso que cada um se questione como está vivendo e como está praticando a sua crença religiosa. É preciso que cada um se questione como está praticando a sua vida como membro de uma sociedade plural. Plural em todos os sentidos, inclusive também no sentido religioso. É preciso que cada um se questione como está exercendo o seu papel como cidadão, como formador da sociedade. É preciso que cada um se responsabilize pelos seus atos, como pessoa, como membro de uma comunidade, como membro de uma sociedade. É preciso que cada um adquira consciência da sua importância na formação da sociedade,
em todas as esferas, inclusive na esfera política também. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe sua sugestão para os temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também refletir sobre esse tema. Veja outros temas no canal relacionados ao comportamento humano, à inteligência comportamental. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.